Mário Vaz. Olá, sejam todos bem-vindos no programa Desafios e Soluções. Bom dia a todos e aqueles que ouvem a reprise, boa noite. Vamos estudar um pouco mais o nosso crescimento pessoal e falar de um tema que no final do ano pode despertar, e principalmente diante da epidemia, porque nós ficamos agitados, preocupados, e, portanto, ansiosos. É o que vamos falar da ansiedade um pouquinho, tirado do livro Receitas da Paz. O nome do livro já é uma receita para tratar a ansiedade. Receitas da Paz, de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco. Antes de adentrar neste livro, vamos fazer algumas considerações sobre a ansiedade para melhor entender. Bom, primeiro que é um fenômeno natural no nosso comportamento, a ansiedade. Se você vai fazer uma viagem, você fica ansioso, aguardando o dia, a expectativa de como vai ser a viagem, né? Aquele contentamento, ele gera uma certa ansiedade pelo que vai acontecer. Quando também há uma expectativa negativa de uma demissão, de um encontro difícil, enfim, uma coisa que causa um certo desgaste, também tem ansiedade. No livro A Personalidade Neurótica de Nosso Tempo, a psicanalista Karen Horney vai fazer uma diferenciação entre a ansiedade e o medo. E ela diz: ansiedade e medo são reações emocionais ante o perigo e podem ser acompanhados de sensações físicas, como tremores, transpirações, batimento acentuado do coração, né? Então, veja, ambos são reações emocionais diante de situações que podem causar uma preocupação, um sofrimento na pessoa e mesmo na alegria. Então, vou repetir. Ansiedade e medo são reações emocionais ante o perigo. Ela fala aqui só do perigo, mas uma coisa boa também causa ansiedade. E podem ser acompanhados de sensações físicas como tremores, transpirações, batimentos acentuados do coração. Agora, olha só a diferenciação. Quando uma mãe teme que seu filho morra e o que o filho tem é apenas um ligeiro resfriado, falamos de ansiedade. Ou seja, a mãe está com uma preocupação desproporcional ao acontecimento. Ela está com medo que uma gripe possa levar à desencarnação. Então, aí se trata de ansiedade. Porém, se ela se mostra receosa quando o filho está seriamente doente, damos à sua reação nome de medo. É um medo diante de uma realidade, que ele pode realmente desencarnar. Então, aí temos o medo. O medo é uma reação proporcional ao perigo que a pessoa tem de enfrentar. Ok? Proporcional. O perigo é manifesto e objetivo. Ao passo que a ansiedade é uma reação desproporcional ao perigo, ou até mesmo uma reação ante um perigo imaginário. O perigo é oculto e subjetivo. Ok? Ficou claro, né? Então, se você sai tarde da noite na rua para fazer alguma coisa, ir numa farmácia, você pode ter um medo que é legítimo. Aquela hora da noite pode ser perigosa. Se você tem medo de sair a meio-dia da sua casa para ir para a farmácia, com todo o movimento da rua, as lojas abertas, etc., é um medo descabido. É claro que pode acontecer assalto, acidente no período da manhã e da tarde, mas
não é como no caso da noite, onde não se encontra ninguém e você realmente se depara com perigos reais. No site, tem um site chamado Psicosite, que dá a seguinte definição da ansiedade. A ansiedade é um sentimento de apreensão desagradável, vago, acompanhado de sensações físicas como vazio ou frio no estômago ou na espinha, opressão no peito, palpitações, transpirações, dor de cabeça ou falta de ar. E aí segue. Ficou claro? São respostas do nosso comportamento, do nosso corpo, diante de uma realidade que estamos sujeitos. Muito bem, agora então nós vamos acompanhar a reflexão trazida por Joana de Ângeles sobre o tema como trabalhar pessoalmente para que não sejamos vítimas de uma ansiedade exagerada. A precipitação responde por muitos males que afligem o homem. Bom, esta precipitação tem alguma ligação com comportamentos anteriores do indivíduo. Por que ele se precipita? Por que ele não tem calma de ponderar, de refletir sobre o que está acontecendo e tomar uma atitude? A insegurança pode ser um motivo. O indivíduo tenta se livrar da situação desagradável se apressando na precipitação, né? Promovendo um comportamento de enfrentamento antes que aconteça a situação em si. Então, isso vai afligir, vai trazer sofrimento ao indivíduo desnecessariamente. E alguém pode dizer, mas isso daí é uma resposta comportamental, emocional, nós não temos controle. Espera aí, nós estamos aqui evoluindo, nós viemos dos instintos animais. Veja o cachorro hoje, se você pisa na pata dele, como ele reage instintivamente, ou para defender a prole, qual é a reação imediata dele instintiva? Ele não pensa, vou morder o pé do meu dono, né? Ele reage diante da dor, tentando se proteger ou fugir da ameaça. E nós? Eu posso pensar, bom, é meia-noite, é perigoso, realmente é, né? Mas é uma situação necessária, eu tenho que enfrentar a situação. Eu vou ponderar, e eu posso, então, até se for o caso, adiar. Não, esse medicamento que eu quero comprar não é tão importante, eu posso esperar até amanhã. Se o perigo é muito ameaçador. Então, eu pondero diante da situação, para não me precipitar, né? Assim, nós vamos educando as nossas emoções e não ficando submissos a ela. Tem pessoas que, quando são decepcionadas, provocadas, elas fazem o barraco, elas perdem a postura, elas mostram um lado instintivo agressivo que assusta qualquer um, né? E isso pode comprometer a vida dela pelas consequências advindas. Um comportamento ansioso leva a estados de perturbação, geradores de sofrimentos perfeitamente evitáveis. Perfeitamente evitáveis. Então, está dentro do nosso quadro de possibilidades, de capacidade. Eu tenho instrumento, eu tenho capacidade já desenvolvida na evolução que me garante enfrentar tal situação. Em vez de eu ficar desesperado diante de uma situação, eu vou ser mais comedido, ponderar, pensar, refletir, respirar, andar para que aquela ansiedade ela se dissipe, dilua à medida que nós vamos
nos soltando dela, né? Se eu ficar me provocando, não, eu tenho que ir na farmácia, eu tenho que ir, senão vai acontecer alguma coisa. Eu vou ficando mais ansioso, porque eu vou estabelecendo esta relação da urgência e perigo. Urgência e perigo, tenho que ir, mas é perigoso, tenho que ir, mas é perigoso. E isso, então, acaba gerando um tormento adicional, desnecessário no indivíduo. Algumas vezes nós temos que enfrentar riscos. Temos, por exemplo, você quer pedir um aumento para o seu chefe porque você dobrou de atividade, foi prometido anteriormente que você teria uma promoção, então você se enche de forças e vamos lá, vou encarar a fera. Pode ser que você vai falar com ele, leva aquela bronca e pode ser até demitido. Agora não é hora de dar aumento, você não vê como que está o mercado profissional de trabalho, que está difícil, etc. É um risco, é um risco. Mas se ele não vai, ele fica se infernizando, mas eu estou ganhando menos, estou trabalhando mais, isso não é justo. E fica aquela briga interna gerando um sofrimento. Bom, neste caso é possível administrar. E na ponderação cabe pensar, bom, eu quero esse aumento, eu estou trabalhando um pouco a mais, mas e se eu for demitido? Piora toda a situação. Eu tenho compromissos para pagar, tenho que cuidar da minha família, é melhor suportar essa situação do que me precipitar. Esta dirigência interna, essa decisão interna é sábia, é ponderada. Ele pensou numa situação que desarma a cobrança do desejo de ser aumentado, desmantelando a ansiedade. Não, não, é perigoso, eu posso perder o emprego, a coisa está difícil. Nós precisamos aprender que os comportamentos são aprendidos, desenvolvido as suas qualidades, capacidades, os medos, tudo isso fazendo parte das experiências milenares da evolução, né? E cada vez mais nós vamos nos instrumentalizando com capacidades mais aprimoradas, mais refinadas de lidar com situações. Você quer ver uma coisa muito bacana, que é algo que nós temos que refinar, é o discernimento. Discernir, entender uma coisa, distinguir uma situação de outra. Olha que capacidade, né? Então, no nosso exemplo do indivíduo, o que é o aumento? Ele vai colocar na balança, ele vai pensar e entender o que está implicando aquele pedido de aumento. Então, ele vai ponderar: se eu perder o emprego, vai ser um problema. Eu estou trabalhando a mais, mas também isso garante o meu emprego, mostra que eu sou capaz. Eu posso adiar um pouco o pedido de aumento. Esta capacidade veio de muitos enfrentamentos evolutivos, de tomar decisão, de seguir um rumo, seguir em outro. Quando reencarnamos, programamos uma existência onde objetivamos atingir uma meta, discernimento, entendimento de que aquilo vai ser o melhor para a economia evolutiva do indivíduo. E vamos pegar um exemplo de um discernimento bastante fraco, pouco desenvolvido. O indivíduo vai sair, ele põe uma calça e pensa: nossa, não, essa calça não está boa, vou pegar aquela outra. Pega a outra calça, veste, não, aquela outra estava melhor. Tira, põe de novo a outra, não, mas aquela outra tem uma cor. E fica uma hora discutindo consigo mesmo se vai com uma ou outra calça, se vai numa festa ou se não vai, se faz um curso ou se não faz. É uma perda de tempo. E aí agora, veja bem, gente, é uma coisa interessante. Joana de Ângeles fala da nossa mente como um equipamento muito sofisticado. Este equipamento, ele pode se desgastar.
se desgasta. Assim como você mexendo no celular toda hora, liga, desliga, põe aplicativo, tira aplicativo, sobrecarrega, tira os excessos de aplicativos. Nós vamos consumindo bateria, fazendo alterações, desgastes naturais, né? Ele se desgasta. A nossa mente não vai se desgastar, mas pode se desajustar. Desajustar. Quer ver um exemplo? Se você fica pensando excessivamente num xingamento que uma pessoa fez com você. Mas por que ele me xingou? Porque não deveria te xingar. Nós somos amigos, amigas. Como que ele foi fazer isso ou aquilo e não deve, porque não sei o que lá, e vai falando, o indivíduo vai perdendo a proporção da situação. Daqui a pouco ele se vê como a vítima mor da situação e que, por conta disso, ele tem que revidar, porque senão ele é um covarde, todo mundo vai pensar isso ou aquilo. Ele já perdeu o rumo da coisa. Ele já está pensando em briga, aprontar uma, e fazer até coisas piores, né? Então, esta capacidade de avaliar foi desconcertada, desajustada. Então, o indivíduo não consegue pensar mais o que é bom e o que é ruim. Não consegue o que é bom e o que é ruim, porque está desajustado. Então, uma sugestão: quando você vai escolher a roupa para sair, para ver se combina ou não, decida você. Treine o seu discernimento. Porque senão você está dando a tarefa para outra pessoa, você está terceirizando o desenvolvimento do discernimento da outra pessoa. Pensa você, não, eu gosto dessa calça, mas não gosto da cor, então eu vou com aquela lá. Pronto. Eu vou comer o que hoje? Eu vou comer isso ou aquilo? E não ficar uma hora pensando. E cada vez que nós vamos decidindo, nós vamos aprimorando o nosso discernimento. Sob o estigma da ansiedade, as atitudes são incorretas, fomentando resultados inadequados à edificação interior. Bom, é esse desajuste, né? As ações vão ser incorretas por conta dessa ansiedade, que eu superestimo a situação, eu dou um valor muito grande, né? E eu perco a medida da situação. E aí você veja que curioso que é. A psicologia trabalha em cima dessas questões e a gente vai aprendendo como funcionamos, né? Mais ou menos nós vamos aprendendo. Muitas vezes nós achamos que a vida é difícil e o que pode contribuir para essa visão são mais os tormentos internos do indivíduo do que a vida em si. Deixa eu ligar aqui o celular para não perder o contato com a produção. Então, vocês percebem isso? Nós poderemos estar fazendo uma leitura da vida, uma interpretação errada, achando que somos desmerecidos, desdenhados, desvalorizados, e é uma leitura que estamos fazendo. A capacidade de avaliar aquilo que está vindo do outro está distorcida. E com relação ao mundo, o indivíduo pode dizer, mas o mundo é uma droga. E tem gente que está abençoando, meu Deus, que mundo maravilhoso, que bênção. Está me permitindo progredir. A nossa subjetividade, o mundo interno, as nossas interpretações, as nossas crenças, os nossos pressupostos, eles interferem no modo como enxergamos a vida. Se você tem um sentimento de inferioridade e uma amiga sua fala, nossa, seu cabelo está diferente, pronto. Ah, tá vendo só?
Eu sou uma droga mesmo, não sei nem me pentear, não sei nem escolher um corte de cabelo. Todo mundo me critica, todo mundo. Só foi uma pessoa. Todo mundo fica falando de mim. É que na cabeça dela, ela fica fazendo essa leitura, ela fica repetindo isso. As pessoas olham para ela do seu cotidiano e ela acha que todas estão julgando. Então ela tem um mundo ameaçador, não porque o mundo seja como ela pensa, mas é o que ela pensa que torna ela infeliz. Por exemplo, a nossa sociedade elege como felicidade ter dinheiro, corpo perfeito, consumismo. O indivíduo tem essas questões sobrando na sua vida e vive um inferno. E o completista, como a gente sempre fala, tirado do livro Missionários da Luz, que é um espírito maduro, que sabe o que é da vida, ele não está preocupado em ter um corpo maravilhoso e chamar a atenção dos outros. Os olhares, os holofotes dos outros não enchem a barriga dele. Não enche, não modifica, não demove ele dos seus ideais enobrecedores. Né? A felicidade de estar trabalhando em cima das questões que são significativas na sua evolução é muito mais importante do que os olhares alheios. Bom, olha, essa questão do olhar alheio revela ainda os nossos conflitos psicológicos. É que são conflitos, porque o olhar do outro não pode penetrar no nosso mundo e destruir, não pode causar sofrimento. Somos nós que damos valor ao olhar do outro. Então, uma tarefa importante para nós trabalharmos no processo de crescimento é o olhar do outro. Não é maldizer o outro, desprezar, brigar, provocar. Não. Fica com o seu pensamento, com a sua posição. Mas eu tenho que me vacinar contra isso. Não dar uma interpretação errada naquilo que eu estou vendo. Eu tenho que enxergar a coisa como é, o fenômeno em si. Eu tenho que ver a pessoa como ela é, não como eu imagino, como eu suponho. Porque a minha imaginação e as minhas suposições são oriundas dos meus acertos e desacertos. E eu posso fazer, então, uma interpretação com base nos meus desacertos e, portanto, ter uma visão distorcida. Percebe? Vamos trabalhar os nossos conflitos? Você percebe que um parente vem na sua casa e te incomoda, que você acha que ele te julga ou ela te julga? Trabalha isso. Quando ela estiver na sua casa, comece a pensar, não, eu não vou fazer interpretação, eu vou olhar ela apenas como ela é, sem ficar imaginando que ela é chata, que ela está me medindo, etc. Eu estou ciente do que eu estou pensando e eu vou trabalhar isso na hora. Hora que vem o pensamento de crítica dela, não vou fazer a crítica, deixa ela. É um trabalho interno. O exercício da calma, por isso mesmo, faz-se imprescindível para uma jornada harmônica, face a perplexidades que a vida moderna impõe. Eu sempre recomendo no consultório, tem 2 CDs da Louise Hay, muito legal. Um se chama Meditações para o Amanhecer e o outro Meditações para o Anoitecer. A pessoa põe o CD, de manhã escuta para despertar, e o outro, do anoitecer, ela escuta antes de dormir. Ela vai escutar não para dormir, mas para relaxar. E ela vai conduzindo. Como tantos outros CDs de relaxamento, ou o próprio indivíduo pode fazer esse relaxamento, que vai ajudar a ter essa calma. Nós vamos treinando o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas ideias a se acalmar. Então, por exemplo, você pode deitar e dizer, eu estou sentindo agora meu rosto relaxar, as pálpebras estão ficando relaxadas, o meu maxilar também está ficando mais solto, o pescoço, os braços, o peito, as costas, as pernas. E depois que o indivíduo termina, ele procura prestar atenção na respiração, na música,
Então é um jeito dele se conduzindo para o relaxamento. A calma ensina a esperar pelos resultados de qualquer realização que não pode ser antecipadas. Entre aquilo que nós queremos e o objeto, não, falei errado. Entre o que eu quero e a ansiedade, tem que haver um trabalho para que eu não fique me descabelando, porque eu quero que chegue aquilo lá. Veja agora nesse período de Natal, Ano Novo. Algumas coisas que as pessoas compram pode demorar e passar a época do Natal, se ela comprou aquilo como presente para alguém, ela fica ansiosa. Eu comprei, a coisa não chega, fica toda hora verificando se o correio está passando na sua rua, fica acompanhando, às vezes ela consegue acompanhar pela internet e provoca esta ansiedade. É claro que o indivíduo deseja, ele está ansioso, mas a ansiedade não pode extrapolar. Ele pode ter uma ansiedade moderada, natural. Puxa, não vejo a hora que vem para ver como que é aquilo lá. Mas aí ele começar a se descabelar, já é outra coisa. A calma ensina a esperar pelos resultados de qualquer realização que não podem ser antecipados. O ritmo do tempo é inalterável. E a gente não aprende, né? O ritmo do tempo é esse. Como ocorre, não do jeito que a gente quer. Razão porque os acontecimentos sucedem naturalmente dentro de espaços que não podem ser modificados. Nós temos que aprender a viver com o nosso tempo, o nosso período diuturno, a noite, a semana, o mês, os anos, vivendo dentro desse modelo. Não adianta querer dar saltos nessa situação. Psiquicamente, a gente tem uma relação com o tempo diferente, né? Porque, como diz a psicologia positiva, quando você está feliz naquilo que você está fazendo, o tempo passa sem ser percebido. Quando você faz uma coisa desagradável, o tempo não passa. O tempo não passa. Parece que você está 10 horas fazendo um negócio que está apenas a meia hora. Meia hora você começou a fazer aquilo e parece que já fazem 10 horas. A instância da precipitação, o homem ouve e vê mediante óptica deformada, por conta da precipitação. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Que mais o perturba, essa ótica deformada, desde que obnubilando, essa palavra aqui ela é chatinha, não é? Mas vamos lá, eu vou conseguir. Obnubilando-lhe o discernimento, atrapalhando o discernimento, precipita-o em despenhadeiros de infortúnio. A inquietação interna, ela vai mexer nessa história, não é? Esse desejo de que aconteça rapidamente as coisas. Nós poderemos apressar situações que não é tempo. Com relação à vida, por exemplo, a vida é muito sábia. Eu estava lendo o livro Constelação Familiar, de Joana de Ângeles, e ela estava falando de uma coisa que é comum nós termos esta curiosidade aqui enquanto encarnados. Por exemplo, você sabe quando você vai encontrar a sua namorada ou namorado, a pessoa que você planejou na vida espiritual? E você que já é casado, será que você encontrou a pessoa certa? É uma dúvida, né? Quando o casamento é de prova, nós queremos escorregar, né? Cair fora com justificativos. Ah, não, essa não é a alma que eu me preparei para casar.
Meu Deus, Deus me livre. É prova, né? Então a gente pensa que a alma gêmea é uma pessoa maravilhosa, cabelos maravilhosos, olhos, boca, corpo, tudo maravilhoso, né? É a ideia da alma gêmea, mas como não existe alma gêmea, é apenas uma ilusão. E Joana de Ângeles vai dizer neste livro, que se chama Constelação Familiar, que a precipitação faz o indivíduo se distanciar da programação estabelecida. Ele tinha programado de encontrar, por exemplo, a pessoa aos 25 anos. Na faculdade, por exemplo, que é um lugar onde muitas pessoas se conhecem, ou no trabalho, ou no centro, ou na religião, as pessoas se encontram, se desenvolve a amizade e a simpatia, a paixão, etc. A precipitação está, né, o indivíduo fazer coisas mais movidas pelo meio, as baladas dos amigos, do que pelo desejo pessoal. O sexo é um deles. O indivíduo vai numa balada, enche a cara, e a menina também enche a cara, aí eles saem de lá, vão para o motel, engravida e interrompe tudo que eles tinham elaborado, né? Tinha programado para realizar. Aí ele ou ela se casa com essa pessoa, vem um filho que talvez não era para vir, pode ser da outra pessoa e não dele. Aquela prometida ou prometido no mundo espiritual vai se adaptar à situação. Ela tem um anseio de encontrar uma pessoa, porque foi programado, tem aquela expectativa, e esta expectativa pode ser frustrada. E ela casa com outra pessoa, que pode também ser edificante, eles crescerem juntos, ou não, ou ser difícil, depende. E pode até ser que eles se encontrem, aquele casal que era para se unir, eles podem se encontrar como amigos. E aí o que acontece? Se encontram como amigos, e quando um vê o outro, vem aquela paixão avassaladora. Meu Deus, essa daí é minha alma gêmea, não é possível. Eu olhei, o primeiro olhar para ela, eu tenho certeza que é a pessoa que eu deveria estar, ou que eu quero estar, a revelia do casamento. Aí começa a acontecer a bagunça. Aí o indivíduo se precipita mais uma vez, comete o adultério, fica complicado a culpa dentro dele ou dela. Aí nós temos que fazer aquela indagação, né? Senhor, o que queres que eu faça? A oração, a vigilância. Mas o jovem não é treinado para isso. Ele é treinado para ir nas baladas e ficar na ficação, né? É ficação que eles falam. É beijo de todo lado e culmina no sexo. Muitas vezes eles estão bêbados e vai engravidar e já viu no que vai dar. Então, aquele discernimento que nós falamos antes, ouvir a inspiração, os sonhos que também falam, as dicas para não se precipitar. Mas vamos adiante. Há tempo para semear, sendo, portanto, compreensível que chegará o tempo de cegar ou de cortar. Semeamos e colhemos. Inutilmente se pretenderá com êxito precipitar os fenômenos da vida entre a germinação e a frutescência do grão. Não tem jeito, que nem nós, como nós. Não tem saltos evolutivos até onde conhecemos, bem claro isso, porque o nosso conhecimento ainda é muito raso. Não tem salto, nós temos que passar pela infância, adolescência, maioridade e terceira idade.
para lidar com os aprendizados que a vida proporciona. Então, deixa eu repetir aqui. Inutilmente se pretenderá com êxito precipitar os fenômenos da vida entre a germinação e a frutrescência do grão. Você não coloca o grão na terra e no dia seguinte já brotou uma árvore. Não, tem que seguir o seu ritmo. Na vida temos que seguir o ritmo. Aí entra a calma, a não ansiedade. Seguir o ritmo da vida, aprender, né? Administrar pequenas fagulhas de ansiedade. Então eu acordo de manhã e fico pensando no filme que eu vou assistir à noite ou no encontro que eu vou ter à noite e eu passo o meu dia meio que apreensivo, desnecessário. Precisamos aprender a educar essas emoções para não nos afligir e aproveitar o dia. Porque quando eu tiver um encontro, eu posso levar também o meu vício da ansiedade e o encontro ser malfadado porque eu estou ansioso. A ansiedade manda em mim. No campo moral, o mecanismo é equivalente. Cada fase tem um período próprio, cada ocorrência seu instante azado. Ela está falando aqui no campo moral. Cada fase tem seu período próprio, cada ocorrência seu instante azado. Cada experiência, cada momento da vida tem as suas experiências próprias de crescimento. Quando a gente está na faculdade, ficamos ansiosos de terminar a faculdade e ser engajado no mercado de trabalho, mas é um momento riquíssimo de conhecimento de pessoas, conhecimentos intelectuais, sociais, que têm as suas... que tem a sua importância no nosso progresso pessoal. Reúne as tuas forças morais na disciplina do equilíbrio, não precipitando sucessos que devem surgir o seu curso normal, que devem seguir o seu curso normal. O que nós estávamos falando do casal que se programou na vida espiritual e reencarna, tem uma proposta de se encontrarem dentro de uma situação, e a precipitação acabou com tudo isso, né? Os pais poderiam ensinar também os filhos a ser mais ponderados, a ser mais comedidos, a não se precipitar. A bebida desfavorece o uso da droga, né? Determinados tipos de amizade, influência espiritual. Tem uma série de situações que pode afastar o indivíduo dos seus compromissos. Consciente de que somente te ocorrerá o que esteja na tua programação kármica, olha, essa colocação, gente, a gente tem que esmiuçar. Aquele casal que se preparou para se encontrar, não se encontrou por causa da precipitação. Veja o que diz Joana de Ângeles. Consciente de que somente te ocorrerá o que esteja na tua programação kármica, não sofras por antecipação, propiciando estados de ansiedade e amargura que poderiam ser evitados. Então, aquele não encontro, será que faz parte das experiências necessárias dele? Num outro livro, Joana de Ângeles vai falar que determinadas coisas que acontecem, que não estavam previstas no momento, podem ser decorrentes de débitos muito antigos. Então, eles podem ter um desencontro, eles tinham um encontro. Se fossem ajustados, ponderados, comedidos, eles poderiam se encontrar, né? A precipitação fez eles se desencontrarem. Então, pode ser uma experiência de resgate de coisas antigas. Lembra do livro A Ação e Reação, que mostra um caso lá, que duas pessoas têm um compromisso
uma pendência, um débito pendente de mais de 400 anos. Então, as coisas não acontecem somente casual, tem ligações que escapam ao nosso conhecimento. Quando suceder que o sofrimento desabe sobre ti, enfrenta-o com nobreza, sabendo que o mesmo se te faz necessário como forma de crescimento para a vida e de recuperação pessoal na contabilidade dos valores espirituais. O sofrimento enfrenta com nobreza, não com reclamação, porque senão a gente não aprende e tem que repetir. Este é um aprendizado que temos que fazer, enfrentar sem reclamar, para assimilar a experiência. Enfrenta-o com nobreza, sabendo que o mesmo se te faz necessário. É necessário. É uma disciplina no currículo escolar. É uma disciplina. Disse Jesus: somente caem as folhas das árvores pela vontade de Deus, demonstrando que toda ocorrência está subordinada a leis que comandam todos os fenômenos do cosmos. As leis comandam-nos, né? Mas se está acontecendo e o universo é justo, as leis de Deus são justas, então é que precisamos. Não é uma posição passiva, é uma posição inteligente para aprender. Da mesma forma, sucede no teu universo pessoal, como eu já falei. Tem, portanto, paciência e não te precipite nunca. Arrepender-te-ás pela decisão arrombada, ansiosa, e nunca por aqueles que nascem na reflexão e da calma. É o arrependimento, né? E tem arrependimento que é devastador. E aí, eu lembro de uma pessoa, médium, que ele lembrava da última vida dele. E ele lembra que quando o corpo estava sendo sepultado, ele sentou próximo do corpo e veio o sentimento de perda de tempo. Diz que foi devastador. Naquele momento ele se deu conta que ele poderia fazer muitas coisas enquanto estava encarnado e agora o corpo estava sendo sepultado, não dava para fazer mais nada. Imagina o sofrimento da pessoa. Se parecer ter impossível suportar em paz os problemas que te angustiam, recorre à oração e deixa-te acalmar pela blandícia do intercâmbio entre ti, que roga, e a divindade que te responde, acerenando-te e poupando-te a precipitação. O programa chegou ao fim, agradeço a todos vocês, feliz Ano Novo e também Feliz Natal, boas festas, que Jesus esteja sempre conosco, sendo o norte das nossas vidas. Muita alegria para todas, enfrentamento das situações com alegria, para que possamos melhor aproveitar a nossa reencarnação. Um beijo a todos. Você acompanhou Desafios e Soluções.